Hoje nós encerramos a segunda carta de Pedro aos da fé, capítulo 3. Encerrando o capítulo 2, onde ele está ali exortando ou denunciando os falsos mestres, que são comparados a Balaão, né? Que diante da cobiça do que ansiava, insistiu com o próprio Deus para alcançar aquela riqueza terrena. Um rei ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para o profeta Balaão, para ele amaldiçoar o povo de Deus. E ele ficou assim tão deslumbrado com a grande quantidade de riqueza ofertada, que ele começou a orar a Deus, clamar para Deus permitir que ele seguisse aquele rumo do seu coração, da sua cobiça. E Pedro denuncia, né, esse tipo de atitude espiritual de pessoas que, tendo conhecimento de Deus, acabam indo pelo caminho de Balaão, visando agradar a si mesmo. E ele disse, então, que estes são fontes sem água, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, todo aquele que chega ao conhecimento de Deus, mas realmente prefere abrir mão daquilo que é a porção de Deus, né? Como foi colocado anteriormente, né? O caso do próprio Esaú, que trocou a sua bênção por um prato de lentilha, né? Aquele que abre mão da bênção, abre mão do que Deus lhe dá, abre mão daquilo que é o eterno relacionamento com Deus, uma vida com Deus, em prol de algum benefício, estes estarão destinados a uma eterna escuridão, que foi realmente o que Pedro disse desde o início, daqueles que desvirtuam o Evangelho de Jesus, diluem o Evangelho de Jesus e acobertamente introduzem heresias que fazem as pessoas se perderem, se afastando do Senhor Jesus, porque falam coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com a concupiscência da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Então, o que acontece, né? A pessoa que já tem um apego material, né? Já tem um apego a esse mundo, e então falam de coisas de vaidade, esse tipo de ensino, né? Introduzido no Evangelho, né? Fala-se de vaidade, fala-se de apego ao mundo e acaba engodando o desejo que já existe na pessoa por um deslumbre, né? Pela terra, pelo mundo, e então se tornam, ao invés de pessoas mais apegadas ao celestial, ao eterno, se tornam pessoas mais materialistas, né? E que querem usar a fé simplesmente em prol de benefícios materiais. E assim, esses vão se afastando, né, daquilo que é a verdade do Senhor Jesus, que nos ensinou para nós olharmos para o alto, para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de que alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então eles prometem, em nome, né, dessas doutrinas, uma liberdade, prometem várias coisas às pessoas usando o Evangelho, usando a palavra de Deus, mas na verdade eles mesmos são servos da corrupção. Perceba que Pedro está aqui denunciando liderança, ok? Está denunciando liderança espiritual, mestres, falsos doutores. Então, alegando ensinar, alegando curar, alegando beneficiar, usam o nome de Deus,
mas na verdade eles prometem uma liberdade, mas eles são servos da corrupção. Então, porque estão presos àqueles apegos materialistas, porque estão presos ainda àqueles apegos carnais, aqueles apegos pecaminosos, todavia, então, eles não conseguem libertar realmente ninguém, porque de quem alguém é vencido, desse se faz servo. Então, se a pessoa é vencida por algo, ela é serva daquilo. Logo, ela não é senhor sobre aquilo para poder dominar. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, se a pessoa alcançou o Senhor Jesus, alcançou a Deus e venceu todas as coisas, escapou do mundo e das corrupções do mundo, desapegou daquilo que é, esse mundo passageiro, e de repente a pessoa volta ao mesmo estado antigo, a pessoa se envolve novamente nas mesmas coisas que já tinha vencido, o estado dela agora é pior do que antes, E Jesus falou que quando o diabo sai, quando ele retorna, ele vem com mais 7. Então, espiritualmente, o estado de quem realmente já venceu e realmente volta para a mesma condição de que já venceu, o estado dessa pessoa é muito pior ainda. A pessoa já alcançou o conhecimento do Senhor Jesus, já alcançou o conhecimento do reino de Deus, da eternidade, e volta à condição de avareza, a condição de malignidade, de pecaminosidade, volta à condição de quedas. O estado dessa pessoa é muito pior. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Então é melhor que nem conhecesse, nem tivesse chegado ao conhecimento de tudo que conheceu de Deus, do que se desviar do conhecimento de Deus, virar as costas para o Senhor Jesus, virar as costas para a palavra de Deus. É melhor que nem conhecessem o caminho da justiça do que conhecendo se desviar daquilo que é a santa ordenança, o mandamento santo do Senhor para a vida de cada um que o serve. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então a condição daquele que conheceu ao Senhor Jesus, conheceu a palavra de Deus, teve entendimento, conhecimento do Espírito Santo, e se desvia da palavra, e vai embora, e abandona a fé, e abandona Deus, e Cristo deixa de ser o centro da vida dessa pessoa, o que acontece? Essa pessoa é comparada a um cão que volta ao vômito, a uma porca que volta à lama, ao lamaçal. Assim é a condição daquele que conheceu a Jesus, conheceu a misericórdia, viveu a limpeza do Senhor, sabe o poder do sangue de Jesus sobre si, o poder da remissão, o poder da libertação, e se desvia indo após outros ensinos, indo após doutrinas humanas, indo após religiões, seitas, heresias, indo após a malignidades, desvios, feitiçarias. O estado dessa pessoa é pior do que antes, e essa pessoa é comparada a alguém que, como um cão, que vomita e voltou ao próprio vômito, a uma porca que foi lavada e voltou para a própria lama. Então nunca se afaste da palavra do Senhor Jesus. Quem vem a mim de forma alguma lançarei fora. Não olhe para você, olhai para mim e sereis salvos. Se você olhar para você, você não vai ver condições de seguir pelo caminho,
porque estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Então não olhe para você, porque se você olhar para você, você vai achar que você não tem condições de entrar por essa porta estreita, né? Jesus é essa porta. Mas você olhar para Jesus, você vai encontrar nele fonte de misericórdia. Nunca vire as costas para Deus, porque ele sempre quer restaurar, agir. Não abandone a fé, se desviando após doutrinas, ensinos, invencionices. Ah, queridos, mantenha-se na fé pura e você será uma pessoa saudável. Pedro continua agora no capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então Pedro está escrevendo a segunda carta, não esqueça, né? Aos da fé. E ele quer realmente despertar um sentimento sincero em cada crente, o sentimento sincero e de firmeza na fé em Cristo Jesus. E ele diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então Pedro quer que eles se lembrem de cada palavra que foi anunciada, das palavras dos profetas de Deus, separados por Deus, e de todo o mandamento que veio através dos apóstolos do Senhor Jesus, né? Que é o Salvador dos homens, como Pedro está confirmando aos da fé. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos carnais. Então Pedro está falando sobre os nossos tempos. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 65. E ele então está falando sobre o nosso tempo, agora, os tempos do fim. E ele diz: saibam que nos tempos do fim virão escarnecedores. Meu Deus, né? Se ele imaginasse as coisas, os escárnios que fazem com Jesus hoje em dia, hein? Eu acho que na mente dele, né, o Espírito Santo estava falando com ele, mas ele nem imaginava que as pessoas iam zombar de Jesus como zombam hoje, né? Que vestem Jesus de mulher é tanta malignidade que não dá nem para falar, né? As coisas absurdas, imorais que fazem com aquilo que é o nome de Jesus, a imagem de Jesus que simboliza, né, o Cristo crucificado. E Pedro falou que nos últimos dias viriam escarnecedores, pessoas que andariam segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias concupiscências. E é isso mesmo, né? É a lei, cada um faz o que quer, cada um, eu sou guiado pela minha vontade. Ninguém é guiado mais pela palavra de Deus ou guiado pela ética, porque na verdade, né, já desde a meninice tenta-se quebrar todo o princípio desde a infância nas crianças. Então Pedro fala sobre isso, que nos últimos tempos, que é o nosso tempo do fim, as pessoas seriam escarnecedoras de Jesus Cristo, da fé, das coisas de Deus, zombadoras, né? Escarneceriam, né? E andariam segundo seus próprios desejos carnais. E diriam: onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem é que já não ouviu isso, né? Ah, que onde está essa história que Jesus vai voltar? Desde que eu sou pequenininho, meus avós falam que Jesus ia voltar. Cadê? Até hoje Jesus não vem. Pedro falou que as pessoas iam dizer exatamente isso. E olha só, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio.
Mas Pedro então se lembra da época de Noé, que essas pessoas de hoje em dia desprezam aquela época em que as pessoas viviam perto das águas, como nós, né? Só que as próprias águas destruíram o mundo da ocasião e todos pereceram no dilúvio. E de forma que Noé avisou e eles zombavam também, eles escarneciam. Foi assim lá atrás e assim também será na vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o próprio Jesus falou isso, né? Que o mundo ia estar como nos dias de Noé. Como estaria? É só você ver Gênesis 6, que a terra estava cheia de violência. Queridos, quer mais violência que hoje em dia? São violências terríveis contra crianças, contra bebês, são violências terríveis contra idosos, são violências absurdas contra jovens, contra todas as gerações, coisas malignas, esquartejamentos, coisa que não tem dimensão. Quando Pedro escreveu essa carta aqui, no ano 65 aproximadamente, ele nem imaginava, né, o que seria o escárnio, né, de pessoas introduzirem a cruz nas partes íntimas. Que coisa absurda! De pessoas, né, vilipendiarem Jesus, zombarem de Jesus, que Jesus é gay. Que coisa inacreditável. Do grau de esquartejamento, de abuso de criancinhas, de bebês. Ele nem imaginava o absurdo que é estar o mundo. Mas você percebe que Pedro ali, usado pelo Espírito Santo, fala da realidade da nossa época. E então ele diz que quem despreza a vinda de Jesus hoje é porque não se lembra, não sabe lembrar da verdade do que ocorreu na época de Noé. Todos zombavam, ridicularizavam e repentinamente o mundo de então foi destruído pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então aqui Pedro fala algo, né, que é muito forte. Antes, esse mundo de então foi destruído pelas águas. Mas agora, no final dos tempos, no Apocalipse, esse mundo que nós vemos e vivemos será destruído pelo fogo. O céu e a terra que existe agora, pela mesma palavra que Deus falou, assim como ele disse a Noé que iria fazer, esse céu e essa terra estão reservadas para o fogo. Até o dia do juízo está reservado, está guardado ali. Assim como Deus disse, né? Vai haver o dilúvio. E estava guardado ali a situação para o dia e a hora. E assim será, esse céu e essa terra estão guardados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, aonde realmente, né, toda a humanidade que desprezou a Deus, que zombou de Deus, né, que rejeitou, que pisou o sangue de Jesus, será realmente julgada, que aqui esse momento é o momento do grande trono branco. Então o que acontece? Vem do céu, isso depois do milênio, ok? Para acontecer isso tem mais de 1007 anos. Ocorrerá o arrebatamento, 7 anos nós estaremos com Jesus, os salvos nas bodas do Cordeiro, os que acreditam em Jesus Cristo. Jesus volta depois dos 7 anos, tira o anticristo do poder, reina aqui na terra por 1000 anos, e depois desses 1000 anos Satanás é solto porque ele estará preso, ele será solto e ele ainda sairá pela terra, né, seduzindo pessoas para irem contra Jesus, e nessa hora que ele vai tentar ir contra Jesus, invadir Jerusalém, então vem do céu esse grande meteoro, é uma grande pedra, que na verdade é uma bola de fogo, e esse mundo,
ele vai terminar em chamas. E aí desce o grande trono branco. Imediatamente, todo ser humano já morre, né? Lógico, com essa explosão. Então você vê que vivem falando de um grande meteoro que um dia vai bater na Terra. E então é algo parecido. Realmente os cientistas têm razão. Esse dia chegará, não é agora, é mais do que 1000 anos falta para isso acontecer, ok? Mas a Bíblia fala realmente que isso vai acontecer e todos que estiverem contra Jesus e estiverem aqui na terra contra o reino de Jesus em Jerusalém serão condenados na hora do trono branco que desce do céu. Então desce do céu o grande trono branco e diante do grande trono branco comparecerão todos os povos, tribos, línguas, nações, todo mundo, né, que morreu, e todos estarão diante do Senhor e serão julgados pela sua obra. Então descerá um novo céu e uma nova terra. E aí então haverá aquela separação, lembra? Das ovelhas, dos bodes. E Pedro está falando sobre tudo isso. Que essa terra nossa está reservada para o fogo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, né? Para o ser humano se passaram o quê? 2000 anos, não é verdade? Nós estamos em 2020. Só que para Deus passou 2 dias. Já pensou? Né? Então Pedro fala isso, irmãos, não se enganem, porque para Deus um dia é igual 1000 anos. Então para Deus não passou nada. Nós que somos efêmeros, nós que somos, né, como uma folha seca, uma pétala de uma rosa, ó, que se esvai, nós que não somos nada, mas para Deus, na verdade, ó, mal passou 2 anos. Já pensou? Desde que Jesus veio na Terra, na verdade, desde, né, tudo, a criação do mundo, já foram mais do que 5 dias, né? Está aí um bom pensamento para nós refletirmos. Para Deus, um dia é igual a 1000 anos. Deus não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele tem paciência para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus não esqueceu do que ele falou. Deus não vai deixar de cumprir o que ele disse. Jesus realmente vai voltar. Jesus está às portas, sim, mas o que ele quer é nos levar ao arrependimento. Ele quer que mais pessoas venham a se converter. Então, Deus não se esqueceu, mas ele tem longo ânimo, ele tem paciência, ele tem um tempo determinado para tudo. E por causa disso, conforme diz a palavra de Deus, ele é longânimo para conosco e não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam. Então, realmente, esse é o sentimento de Deus. Não é que Deus se esqueceu, não é que Jesus está tardando, não é que Jesus não virá, não é que seja enganação, não é que os crentes, né, é invencionice dos crentes, não. É porque Deus tem paciência e Ele está esperando, né, mais pessoas se converterem. Eu penso, né, quando a Bíblia diz que já tem dia, hora, mês e ano, tudo certinho, irmãos. Quem não sabe sou eu e você, né? Só o Pai, né? Só o Eterno sabe. No entanto, já tem dia, hora, mês e ano. Você já pensou? Que tremendo isso? Deus já sabe de tudo. Ele está esperando o quê? Às vezes é a última pessoa que vai nascer, que é um escolhido dele, o último que vai se converter, né? Ó, no dia tal, fulano de tal vai se converter, né? É o último escolhido meu, né? Que me ama e eu sei que me quer e eu quero também, né? Então o Senhor não retarda, Ele não está atrasado, mas Ele realmente quer levar os homens ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, queridos,
O dia do Senhor virá como um ladrão. Como que é? Repentino. Um ladrão bate na porta. Ô, tô chegando, viu? Abre a porta aí para eu entrar. E assim será o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. Virá repentinamente. Os céus passarão com grande estrondo, né? Sabe esses barulhos dos céus? Isso é nada. Os céus se removerão, queridos, com uma fúria, com um estrondo enorme, e eles se abrirão, porque o Deus que criou os céus e a terra há de julgar os seus. Os elementos ardendo se desfarão. Diz que a lua, o sol cairá. Querido, você tem noção do que é isso? Se desfará, estrelas, os elementos se desfarão, tudo realmente vai se desintegrar diante da presença do Todo-Poderoso. As obras que há na terra se queimarão. Queridos, quando o Senhor aparecia, só pisava a pontinha do dedo, eu acho, né? Ele só punha o dedo assim no monte. Lá no deserto, para Moisés, no Monte Sinai, o monte começava a fumegar. Oh, meu Deus do céu, você tem noção? Queridos, um ateu, ele é alguém pior do que o próprio Satanás, porque até Satanás, ele crê em Deus e ele treme, ele odeia Deus, ele nega Deus, mas ele crê e ele treme. E agora um ateu, imagina, que não é nem 0,1 de Satanás. Satanás, queridos, é um querubim. Né? Um querubim da guarda, ele é um poder altíssimo. Se ele crê e treme todinho, imagina esses ateus, esses zombadores, né? Que escarnecem de Jesus, que não é nem uma fagulha, que não é nem uma pulga, né? Não é nem um verme. O próprio Deus falou que o ser humano é como um verme, né? É um minuto. Imagina, queridos, mas que loucura, né? E a Bíblia está falando que naquele dia as obras que há na terra se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Então, acima de tudo, como nós devemos ser como pessoas, né? Pessoas separadas, pessoas piedosas realmente, para comparecermos um dia diante desse Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então nós, mais do que nunca, devemos realmente ter esse sentimento de devoção ao Senhor, de quebrantamento, de humilhação, de humildade, sabendo que o dia do Senhor se aproxima, está próximo, né? Que o fogo, em fogo o céu vai se desfazer, os elementos se fundirão, queridos, as coisas vão, né, se fundir, vão se diluir diante da potente glória de Deus. Deus é poderoso demais. A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós acreditamos nesse novo céu, nessa nova terra que o Senhor Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então ele foi preparar um novo céu, uma nova terra, onde haverá justiça, onde haverá vida, onde haverá paz, onde haverá verdade. É esse novo céu e nova terra que nós aguardamos. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, como nós estamos aguardando esse dia do Senhor, essa vida eterna com o Senhor, que nós sejamos achados limpos, que nós sejamos achados sem mácula, sem mancha, em paz, para herdarmos realmente aquilo que Deus tem para nós. E tende por salvação o longo ânimo de nosso Senhor, como também Paulo vos escreveu, segundo a escritura que lhe foi dada. E Pedro então cita Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele diz que vocês possam ter realmente, valorizar e ter por salvação a paciência de Deus, que quer que vocês se arrependam, que quer que vocês cheguem ao arrependimento, como Paulo pregou, né? E lindo, né? Pedro citando Paulo. Falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os
leigos e inconstantes torcem igualmente outras escrituras para sua própria perdição. Então Pedro fala que Paulo mencionou muitas vezes sobre esse dia do Senhor, e você pode ver a carta aos Tessalonicenses, em muitos capítulos Paulo mencionou da vinda de Jesus poderosíssima, né, da ressurreição dos mortos, e Pedro diz, ele citou tudo isso. Há muitas pessoas que não têm dificuldade de entender, então vem outros, distorcem isso tudo para que vocês não compreendam a seriedade desse dia, e isso acaba o quê? Gerando um dano e a própria perdição da pessoa. Por que que o povo naquela época, queridos, vivia, né, desprendido desse mundo, desapegado, sem avareza, sem essa malignidade que nós vemos nos dias atuais, né, de disputa entre o povo, né, nas igrejas uma brigaiada, é uma disputa, é como se fosse uma empresa. Por que que o povo naquela época não era assim? Porque eles todos os dias aguardavam a vinda de Jesus. E quem não vive nesse sentimento de saber que esse mundo vai perecer pelo fogo, em chamas, se torna esse tipo de crente avarento, materialista, que só quer acumular nessa terra, acumular, 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 que não pensa em fazer bem algum ao próximo, né? Só em ter, e se puder ainda tira dos outros, tira do pobre, tira do miserável para si, né? Desvia dinheiro que é para miseráveis para si. Você tem noção do que é isso, né? Isso ocorre. Por quê? Porque é gente que não está longe daquilo que é o conhecimento básico do Evangelho do Senhor Jesus, e por isso caminham para a própria perdição. Estão perdidos, estão condenados pelos seus sentimentos. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então Pedro fala, tomem cuidado para que por causa desse tipo de ensino, de malignidade dessa terra, vocês não caiam da firmeza na fé e vocês não abandonem realmente aquilo que é a certeza da salvação e vida eterna com Cristo. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Ele seja dada a honra e a glória para sempre. Então não caia na fé, não caia do verdadeiro evangelho, né? Não caia daquilo que Cristo te ensinou, mas cresça no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. E lembrando então desse dia do Senhor que virá repentinamente, vamos ver o versículo de Sofonias capítulo 1 que diz assim: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalhas de soldados, atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tanta desgraça sobre as pessoas, que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, e por isso seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem a prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Sofonias 1, versículo 14 em diante. Então, crente, lembra do evangelho genuíno do Senhor. Lembra, essa é a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que te conduz, né, a um apego exacerbado a esse mundo, a se tornar uma pessoa materialista, avarenta, maligna, diabólica, que persegue pessoas, que quer destruir pessoas,
que quer fazer mal, que fica fofocando de pessoas, que fica vivendo em julgamento de pessoas. Acorda, vem para o Evangelho de Jesus, porque o dia do Senhor está próximo. Deus abençoe. Amanhã nós começamos 1 João, né? Fica na paz.